Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Betimcast, Diálogos do Cotidiano, o podcast do Jornal O Tempo Betim. Eu falo isso toda terça-feira e vou continuar repetindo. É o seu compromisso semanal, o seu bate-papo com pessoas interessantes e interessadas pela nossa cidade. Uma gente linda que faz o nosso município crescer, desenvolver, com cultura, esporte, lazer. E hoje a nossa conversa vai ser corrida. Me perdoem o trocadilho, mas nós vamos falar sobre corrida de rua, essa paixão que, inclusive, euzinho aqui já assumi que sou completamente apaixonado pela corrida de rua, fez um bem enorme na minha vida, a gente vai falar sobre isso. E eu tenho dois convidados que eu tenho certeza, se você está assistindo a gente aí agora, ó, no YouTube, acompanhando a nossa conversa, eu tenho certeza que você está assim, nossa, é fulano, é Beltrano, porque eu sei que eles são amados pelos corredores de Betim. Sejam muito bem-vindos, Julien e Gurgel. Sejam muito bem-vindos ao Betimcast. Obrigado. Bom dia, obrigado. A gente está muito feliz de estar aqui hoje por estar representando a galera que corre na nossa cidade. A Ju, que é a nossa pioneira, desbravadora. E aqui um cara meio doido que chama uma galera para correr. Na verdade, falar em cara doido, tem mais um cara doido. Bom, gente, sem expressões capacitistas aqui, tá? Tem uma camarada muito corajoso, dois camaradas muito corajosos, que é o Ryuk. Oi, Ryuk, seja muito bem-vindo. Tudo bem com você? Bom dia, tudo bem sim? Bom dia pra Ju, bom dia pro Gel. Pois é, o Ryuk, gente, pra quem não sabe, não acompanhou, ele faz uns desafios assim meio ousados assim de corrida. Mas eu vou despedir dele por enquanto, por uns minutinhos. Daqui a pouco ele volta pra conversar com a gente, porque eu tenho que falar com você sobre o quê? Sobre ela, a nossa musa, a nossa queridinha, a nossa caneca do Betimcast, meus amores, ela mesma. Essa caneca aqui, ó, você e todos os nossos convidados, aliás, os nossos convidados, quem vem aqui, participa, senta nessa mesa aqui, ganha a sua canequinha e leva para guardar de lembrança da gente. Mas se você está em casa e não tem essa canequinha ainda, por algum motivo, você pode concorrer baixando o aplicativo do Jornal O Tempo no seu telefone, né? No Apple Store ou Play Store. Você se cadastra no item lá, promoções, e você concorre à promoção semanal da canequinha do Betimcast e todas as outras promoções do Jornal O Tempo. E tem muita coisa boa, já falei disso aqui algumas vezes com você. Cinema, teatro, shows, enfim. Uma infinidade de coisas legais. E daqui a pouco, mais pro final, eu vou adiantar uma promoção que a gente tem aqui, exclusivíssima do Betimcast, tá bom? Então, para você participar dessa, né, concorrer, você vai lá, se inscreve, que amanhã a gente sai com o resultado. Por favor, meninos, mostrem a caneca, façam um merchan, essa canequinha que eles estão mostrando para vocês aí, linda. Inclusive vai para minha coleção, que eu faço coleção de canecas, viu? Pode chegar em casa, postar e marcar a gente. Vou mostrar para você. Cafézinho é certo. Então, para você concorrer, sim, você se cadastra lá no nosso app, né, do Jornal O Tempo, e participa de todas as promoções, inclusive da canequinha do Betimcast. Belezinha? E você resgata amanhã, quarta-feira, na sede do Jornal O Tempo Betim, na Rua do Rosário 182, no bairro Angola. Chega lá com seu documento, falando que você foi sorteado, que a gente te entrega na faixa, tá bom? Vamos começar a conversar? Bora. Então tá bom. Primeiro vamos aproveitar o nosso amigo ali, que tá ali online, o Betimcast tá chique, aqui a gente tem gente aqui, tem gente fora, enfim, o que não falta é gente bacana pra bater papo. E o que eu queria te perguntar, primeiro, é o seguinte, você é educador físico, né? Você por formação, você é formado em educação física, ou seja, é um camarada que não é um completo leigo, muito pelo contrário, é um especialista em atividade física, né? Atividade de impacto, enfim. É um estudioso e um profissional da área. Mas, para além disso, você também é um atleta. E um atleta muito corajoso, né? Me conta aqui uma coisa, eu sei que você fez dois trajetos, assim, dois percursos um pouco longos, assim, para a grande maioria das pessoas, para quem é maratonista talvez não seja uma coisa corriqueira, mas para mim, que sou um corredor amador, por exemplo, que para conseguir 10 km ali, vou na luta, sabe? Tiro energia de onde eu não tenho. Tá muito bom. Você faz trajetos um pouco maiores. Conta um pouquinho essa história pra gente. Bom, o primeiro trajeto que a gente fez foi porque ano passado a gente teve a ideia de fazer a maratona, não tinha feito maratona ainda, e aí tinha um treino de 30 e poucos quilômetros para fazer, virei pro Samuel, que é meu companheiro dessas loucuras aí, e falei, mano, e seria um treino que a gente faria 2 voltas na Pampulha, né, no entorno ali da lagoa. E se a gente sair daqui da colônia e parar só quando der os 36 quilômetros? Aí a gente, não, então vamos embora.
Aí a gente chegou até Belo Horizonte, deu 36 quilômetros na contorno, eu falei, e se a gente chegar até na Alvo Soares? Vamos ver quantos km que dá. E aí deu 39. E aí eu fiz o vídeo, postei Isso foi ano algumas passado, vezes, a né? galera achou, isso foi ano passado. Esse ano eu postei esse vídeo de novo, a galera achou o máximo. Eu falei, cara, vamos fazer outra loucura. Agora a gente vai fazer daqui lá na Pampulha. A gente escolheu Pampulha porque é um marco, né? Todo mundo conhece a Pampulha. E aí deu 50 km. Foi um rolê legal demais também, a galera toda curtiu. E justamente o que você falou, teve toda uma preparação antes, né? A gente imaginou essa distância, mas não acordamos um belo dia e falamos, hoje a gente vai correr 40 quilômetros. A gente teve uma preparação para poder chegar nessas longas distâncias aí. E Até o porque rolê não se. foi esse. Por favor, pode continuar. Pode completar. Não, eu quero te perguntar o seguinte, não é essa que você falou sobre a questão do preparo físico, né? Do cuidado, do planejamento. Eu nem vou lá nem o termo preparo, vou falar planejamento. Porque absolutamente tudo que a gente faz nessa vida, né? Exatamente. A gente precisa se planejar para isso, né? Bom, pelo menos deveríamos fazer assim, dessa forma. E no caso da corrida, e uma corrida como essa, né, que não é uma corrida, você falou, Pampulha. Pampulha, para quem é corredor aqui na região metropolitana, né, meninos, assim, é um ambiente completamente, praticamente sagrado pra gente, né, onde todo final de semana a gente tem corredores lá, ocupando aquele espaço, ocupando aquela área. Uma área de lazer das famílias, histórica, tradicional, cultural de Belo Horizonte, que vira o nosso palco, né, digamos assim. Mas você e o Samuel, vocês escolheram um outro caminho para chegar a esse palco, chegar a esse panteão, né, esse espaço da corrida, né, da atividade esportiva, enfim. Vocês foram pegando vias de trânsito, né, saindo muito cedo e chegando lá, encarando esse desafio de correr ali nas vias e tal, nas rodovias e tal. Me conta como que é esse cuidado que vocês têm. Vocês saem do Citrolândia, não é isso? E foram até a Praça Raul Soares e depois na Praça da Pampulha. Qual que é o cuidado que vocês Exatamente. têm e como que começa isso, assim? Falou a palavra perfeita, planejamento, né? Para além do planejamento de treinamento, planejamento físico, a gente escolheu sair no horário mais cedo para não pegar o sol tão quente. A gente combinou com as nossas esposas de nos encontrar em um determinado ponto do percurso para poder auxiliar a gente, né? Pegando lá as blusas, né? A gente saiu, estava muito frio, então a gente precisou de certo momento de entregar a blusa de frio, luva, touca que a gente carregou, ajudando a gente a repor a água. E assim, é um ambiente realmente bem hostil correr na BR, né? Correr na rodovia. Então a gente precisa de ter muita atenção. A gente sabia que a gente ia sair no horário mais cedo, então a gente precisou de se preparar, de levar a lanterna. E assim, ter muita atenção, cara. Ter muita atenção porque realmente correr na rodovia é bem hostil. A gente tem que estar atento com os carros que estão vindo. E assim, basicamente foi isso, né? Tem alguma A gente diferença escolheu de passar equipamento? pela. Por exemplo, o tênis tem que ser um tênis adequado. Você falou que, por exemplo, vocês saem e vocês levam blusa de frio, touca, luva, porque as temperaturas estão mais baixas. Em algum determinado momento, vocês passam para alguém que está no apoio, que no caso são as esposas, sempre elas, né, ao lado. E aí, tem alguma coisa? É um tênis diferenciado? Tem alguma proteção, por exemplo, contra talvez um piso, um solado diferenciado para não escorregar? Conta pra gente. Boa. Basicamente o que a gente leva de diferente são esses coletes, colete de hidratação, que a gente consegue levar ali uma garrafinha de água. É muito importante também nessas corridas de maiores distâncias, a gente cuidar não só da hidratação, mas da alimentação. Então a gente leva alimento para a gente, ao longo do tempo ali, ir se alimentando, para não deixar a energia cair e continuar na atividade, né, que é uma atividade longa. Basicamente é o colete de hidratação que nos auxiliou aí ao longo dessa corrida. Só para completar o que eu estava falando, a gente escolheu passar na Praça Raul Soares, tinha um trajeto mais curto, né? Porque foi um símbolo também do primeiro treino que a gente fez.
Pra gente deixar isso marcado. Bacana, interessante. Meninos, vocês têm alguma pergunta para ele, algum comentário a respeito dos desafios, de repente desafiá-lo a alguma coisa? O que vocês têm a contribuir com o nosso papo aqui com o Hilke? Eu já tenho várias, pra falar a verdade, porque eu já sou um tiete do Hilke já. Eu já acompanho, ele faz o treino, eu vou lá e copio, né? Ah, é? Ele é minha referência pra fazer longas distâncias. Entendi. Como a gente acaba se preparando pra maratona, igual há pouco tempo eu acabei fazendo, eu vendo os treinos dele, eu não gosto muito de correr em vias comuns. Eu não gosto, por exemplo, sempre de estar correndo só na Pampulha, de estar correndo na Beira-Rio. Eu gosto de fazer trajetos um pouco diferentes. E quando eu vejo ele fazendo, é minha referência de falar, pô, dá pra fazer em locais diferentes. Eu quero saber se isso vai virar, tipo, um marco pra cada vez ser mais longas. Foi Raul Soares, vai ser Pampulha e vai pra qual ponto agora? Se tem espaço para outras pessoas que têm coragem e estão se preparando para isso, porque, conforme o Márcio falou, não é qualquer um. Existe uma preparação para estar fazendo longas distâncias. Exatamente. Até para não ter uma desidratação no meio do caminho. Tem que ter um cuidado com rodovia aqui. Só quem se você passar mal numa rodovia, como que vai ser? Você cai no meio da rodovia, você pode ser atropelado, pode causar um acidente, enfim. Exatamente. E a pergunta é, primeiro ponto foi Raul Soares, segundo foi para Pampulha, você passou, e qual que é o terceiro agora? É o próximo. E se a gente pode ter pessoas aí, eu sou o primeiro candidato aí a tentar agora o seu 50, né? Porque não fui do Citrolândia, fui do centro até a Raul. Agora vou ter que tentar fazer. Tem que fazer. Vou ter que tentar. E qual que é o próximo ponto? E se tem espaço para novas pessoas. Eu acompanho bem seu Instagram. E aí eu tenho tentado ir. Aí eu tentei uma vez, fiquei doente. E se você tá disposto, aberto para trazer. Eu fiquei doente pra cacete, aí eu não podia. Vamos lá. Vou responder a sua pergunta, mas são 3 coisas, né? Eu acho também legal demais essa ideia de não correr só nos espaços que geralmente a galera treina. Acho legal demais resgatar essa capacidade nossa, que é uma capacidade que nos fez evoluir, de conseguir deslocar de um ponto A ao ponto B. Essa também é uma das motivações de a gente fazer essas corridas de longa distância. Bom, no dia que a gente terminou 50 km, eu já estava pesquisando outros lugares para ir. E sim, esse ano ainda vai rolar um treino de 70 km. Provavelmente vai ser saindo aqui de Citrolândia e indo até Confins. Imaginei que não tem a data definida ainda, mas nós vamos fazer isso. E cara, é claro que o espaço está aberto, desde que se tenha capacidade para poder fazer isso, estejam preparando. E assim, talvez a pessoa não consiga fazer os 70 quilômetros, mas consegue correr 10 quilômetros com a gente, consegue correr 20 quilômetros. Então, quem quiser, quando a gente tiver a data, correr um pouquinho com a gente ou correr a distância toda, tá convidado demais aí. Legal demais. E você, Ju? Então, é mais parabenizar mesmo. Conversei com ele sábado, falei que o que eu mais admiro nele é a consciência de fazer o certo, né? Treinar, alimentar, fortalecer. O Instagram dele é um conteúdo, gente, quem é corredor deveria seguir mesmo. Ele, por ser educador físico, ele dá altas dicas. Porque hoje o maior defeito da galera é só que acha que é só pôr o tênis e sair correndo. Então hoje tem muita gente lesionada, muita gente machucada. Infelizmente, vem acontecendo mortes, né, durante as corridas por falta de preparo. E esse foi que eu dei parabéns para ele mesmo, exatamente pela essa consciência. Não é só incentivar, mas incentivar da maneira correta. Corretamente. É isso. Concordo. Olha que bonito, hein? Assim, aproveitando o gancho da Ju, exatamente, a Ju tá certinha. Cara, correr é muito simples, né? Você coloca o tênis numa roupa e sai para correr. Porém, quando a gente quer participar de provas, quer começar a treinar corrida, a gente precisa dar atenção a algumas outras coisas. A alimentação, a hidratação, ao sono e ao treinamento, né? Não dá pra gente sair fazendo loucura demais. Como eu falei, a gente não acorda num belo dia e fala, cara, hoje eu vou correr 10 quilômetros, 5 quilômetros e vai. Exatamente, a gente tá certíssima. Ô Hilke, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. A gente tem muita coisa para conversar com os dois que estão aqui. A gente não podia deixar de começar te ouvindo, né? Porque afinal de contas, o Jornal O Tempo fez matéria, né, sobre os desafios dele e vai continuar, inclusive, cobrindo
essas iniciativas que trazem bem-estar, saúde, que inspiram, né, as pessoas em casa. E eu, assim como a Ju falou, também quero te parabenizar, te agradecer por ser inspiração para tantas outras pessoas. A gente vai falar sobre isso. Não é só sobre estético, não é só sobre beleza, não é só sobre, né, aparência, não é só sobre postar, tirar foto. É bem mais profundo do que isso. São muitas as camadas que envolvem a corrida de rua. Mas você tem feito um trabalho muito bacana, inspirando outras pessoas, crianças, jovens, adultos, idosos, a se movimentarem. Isso é muito bom. Parabéns. Entre em contato com a gente no próximo desafio, dá essa exclusividade pra gente, lá no jornal. A gente vai adorar. E parabéns Com mesmo, certeza. que Deus te ilumine muito, viu? Bom corre pra você. Só um Ah, e segundinho, antes de você Márcio. desligar, peraí, só antes de você ir embora, dá a sua rede social. A Ju falou que tem que seguir, já ia me esquecendo. Por favor, se a gente quiser acompanhar os seus treinos, suas dicas, aonde que a gente encontra? Pessoal, é Ryuk Brando 93, vocês vão me achar lá. Eu acho que não tem muitos Ryuk por aí, não. Mas parabenizar também o trabalho do Gurgel e o trabalho da Ju. É fundamental, cara. É fundamental o que esses caras fazem. E a gente não está competindo entre si. A gente tem que se juntar cada vez mais para poder incentivar, porque a mensagem que a gente está querendo levar é uma mensagem positiva. E para me achar, é só digitar lá, Ryuk, vocês vão conseguir me achar. Foi um prazer demais, apesar do pouco tempo, conversar com vocês. Um abraço, querido. Bons corres pra ti, Boa viu? noite. Nos vemos nas pistas. Tamo junto. Com Vocês Deus, também. abençoe. Com Deus. Adeus. Muito legal, né, gente, ver essa experiência do Ryuk, de ver outros movimentos, outras pessoas que estão. Mas vamos contar um pouquinho da história de vocês aqui agora. Ju, Vamos lá. o Gurgel já falou, a pioneira, a Pedra Álvares Cabral da corrida de Betim. A doida. É isso aí. É fato. É Aqui chegou e, né, com o facão abrindo. Me conta aqui, eu sei que você tem uma história muito legal com a corrida, que vai para além de grupo, vai para além de tudo, tem uma questão talvez de propósito mesmo. Antes do Betim Runner, você fazia parte do Spartans, né? Isso. É uma corrida que assim, foi o primeiro grupo ali que começou a ter gente de Betim. Não necessariamente era um grupo de Betim, mas tinha gente de Betim, muita gente de Betim. E aí tinha um relacionamento, né, como acontece na vida, tem uma hora que a gente tem que, né, seguir nossa vida, caminhando. Ela se separou do companheiro dela, o então companheiro. E aí me conta esse ato aí. Como que surgiu o Betim Runners? Eu fiquei sabendo que um povo ficou no seu pé, tipo, Ju, cria um grupo. Conta isso pra gente. Foi isso mesmo, a gente, né? Sou de Betim, então a equipe meio que acabou assim, né? Quem Lá era do Alterosas, tá, gente? Isso, aí a galera ficou muito, não, você tem que voltar. Eu fiquei 8 meses parada, foi bem na época da Sem pandemia. correr ou Não, só sem... correndo. Correndo, mas na sua, só Isso. você. Gente, correr primeiro é a minha terapia, se eu não correr, eu acho Não que... para nunca, né? Nunca, não dá não. E a galera começou a me cobrar, não, a gente tem que ter a nossa equipe, não é a mesma coisa sem você, tá? Aí, gente, fui para uma corrida, pós-pandemia foi a primeira corrida que teve, Qual que foi, você lembra? corrida de verão. Aham. Chegando lá, eu olhei aquilo, eu sozinha, olhava para um lado, olhava... Pós-pandemia, todo mundo com ansiedade no Nossa! talo, né? E assim, eu sempre rodeada de um monte de gente, né? A gente tinha a nossa tenda, o cafezão da manhã, aquela coisa de todo Delícia, mundo gente. junto. A resenha, né? Que a gente corre pela resenha. A graça é essa, a verdade é Isso. essa. Senão a gente fica ali sozinho, correu, vai embora. E eu vivi eles literalmente sozinha. Eu olhei para um lado, olhei para o outro. Né? Assim, hoje, eu e o Jefferson temos uma relação bacana, né? A gente se ajuda, Jeff no igual Spartans, o né? Gurgel falou, não é uma competição. Né? A gente é amigos. Betim Runners participa da corrida Sim, Spartans, né? Acho que é a maior corrida. Sempre a maior equipe. equipe inscrita, a gente faz questão de prestigiar, porque é exatamente isso, a gente está para unir, né, para trazer mais atletas, e tem atleta demais, nossa, você tá doido. E nisso, na pressão do pessoal, fui na corrida, cheguei, isso era mais ou menos meio-dia, cheguei da corrida e falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou montar. E eu preciso do nome que representa a nossa cidade, é Betim Runners e pronto. E me conta aqui, você me falou que foi um tempo... Quanto tempo você demorou para chegar a 200 participantes nesse grupo? 6 horas. Eu montei, joguei lá umas 5, 6 pessoas e falei, agora é com vocês. Quando eu olhava, o grupo não parava de... E só gente chegando. Chegando gente. Falei, meu Deus, que é isso, né? E graças a Deus hoje está aí, a gente só vem crescendo cada vez mais. A gente faz bastante eventos na cidade. Vamos falar sobre isso, eu quero saber tudo. Porque o Betim Runners começou como um grupo ali, né? Vou fazer Querendo aqui meus só os amigos, vou amigos. juntar os amigos. Aí virou uma potência. Agora eu quero ver do Gurgel.
O gel já é um outro rolê. Ah, já é um rolê. Mistura cachorro, mistura gente, mistura uma confusão, de repente, pá! Quarta-feira à noite, um bando de gente correndo. Betim Hannes faz o treino segunda-feira, a gente vai falar disso dos treinos também. Mas o forte do Corre Caramelo são as noites de quarta, é isso mesmo? É um rolê contemporâneo, né? É se integrar e conhecer a cidade. Então, assim, eu até ia falar na hora que o Rio que estava aqui, que acho que aqui é uma escadinha. Nós procuramos pessoas e trazemos pessoas que querem sair da inércia. Então, a gente quer resgatar, independente de idade, de peso, de cor, de gênero, a gente quer que religião, orientação sexual, não tem nada disso. Qualquer coisa. O nosso corre, ele é justamente para trazer as pessoas para a rua, para elas se integrarem com a cidade. E disso a gente vai criando uma escadinha. Pô, eu quero continuar correndo, tem a Betim Hannes. Pô, eu quero me desafiar, eu quero um extremo, eu quero grandes distâncias, é o Hilk. Então, assim, nós somos apoiadores, nós somos base um para com o outro. E o Corre é uma referência da nossa BH. Lá existe já um movimento gigantesco, Calma. E eu via que na nossa cidade existia um potencial enorme de nos integrarmos com a cidade. E aí foi indo. Comecei sozinho, correndo pela cidade, chamei um amigo meu que hoje é o Silvio, é o Júnior, e que falou assim, cara, vambora, vamos fazer. É seu parceiro mesmo no rolê. Tipo assim, talvez se não existisse ele, o Corre não teria ido pra frente. Porque ele foi também uma pessoa que incentivou, né? Porque a nossa questão era uma questão de saúde. E o esporte nos ajudou demais. Eu era extremamente ansioso, ficando careca. E ele extremamente ansioso, já ficando depressivo. E a gente se juntou e fez o que o Corre é hoje. Que é correr cada semana num local diferente, se conectando com a cidade de uma forma diferente, trazendo a referência do caramelo, porque somos caramelos espalhados na nossa cidade. E por amar demais a cidade. Eu sou betinense raiz mesmo. Eu gosto muito da minha cidade. Eu gosto muito de conversar com as pessoas. A Azul já reparou que eu chego, eu brinco com todas as pessoas. E o Corre é isso. É pegar... e também tem um lado social, que também a gente não decidiu fazer só o Corre Caramelo. Não só porque o nome é sugestivo, é bom. Não. A gente decidiu colocar o nome de Corre Caramelo porque representa o cachorro brasileiro. Todo lugar tem um caramelo. E ajudar a esses animais de rua. É um dos membros. A gente pensa muitas coisas, mas a gente ainda é um embrião. E o esporte salvou as nossas vidas. Então, assim, o Corre é justamente para tentar salvar a vida de outras pessoas. Igual conforme eu disse, eu era muito ansioso, eu tive uma crise de pânico antes de começar a voltar para o esporte, para falar a verdade. A minha história é bem parecida com a do Rio, que eu também cheguei a um sobrepeso muito grande. E aí eu comecei a correr na rua. Que é uma coisa muito simples. Muito. Botou um tênis, cara. É libertador. Simples e libertador. Você tá doido. E assim, é muito difícil a gente conseguir fazer essa corrida sozinhos. Eu acho que a maior dificuldade é isso. E o Corre Caramelo é justamente para quebrar isso. Não, você não tá sozinho. A gente vai sair junto, a gente vai chegar junto. Então, muitas das vezes tem um puxador e vai ter eu ou o Silvio, uma outra pessoa lá no fundo. Não, você vai andar, eu vou andar com você. Vambora, vamos correr junto, vamos se dedicar, vamos se esforçar. E aí aquilo vira uma rotina pra pessoa. Pô, eu consegui. Compromisso, né, cara? Vira um compromisso. Aí a pessoa já, velho, quero treinar outro dia. Eu falei, segunda-feira, então vai junto. Do Betim Hannes. Só que a Ju é mais puxar. Mas aí a pessoa que ela consegue fazer a quarta, ela começa a se entusiasmar pra começar outros dias. E assim, o importante Porta de entrada? Isso. Porta de entrada, exatamente. A entrada eu não consigo correr 5 km direto, mas a gente tem as pausas pra te incentivar. Eu falo que quando eu comecei a correr, eu também tive um diagnóstico de ansiedade e foi um período da pandemia. Eu tinha trabalhava, não tinha como trabalhar home office, tinha que estar e era no enfrentamento mesmo ali, né, comunicando as notícias. Então, pro meu psicológico foi muito difícil, foi muito complicado. E eu fumei muitos anos, né? Eu fui fumante dos 18 anos. E eu lembro quando tava ali já nos 3 últimos anos ali do cigarro, já falando, já separando. É igual uma separação mesmo. Você começa a perceber que já não tá legal e você começa a tentar ver um jeito. E esse período durou mais ou menos uns 3 anos. E eu ficava, eu vou trocar de vício. Eu vou largar o cigarro e vou arrumar um outro vício. Eu arrumei um outro vício, muito mais gostoso, muito mais saudável e que também dá para encaixar
como a gente falou, é muito simples e muito libertador. Porque às vezes você tem 15 minutinhos ali que você não tem, dá pra fazer nada, dá pra você fazer uma esteira, Isso. dá pra você correr no quarteirão, dá pra você ir na praça, dá pra você... Sabe, é libertador, você pode simplesmente fazer. Eu tô viajando, não tenho uma academia, eu tô sem academia. Corre, vai pra rua, né? Enfim. Ju, Gu já falou isso, a gente... Hoje tem o Betim Runners, talvez seja, não, ele é o maior grupo de corrida de Betim, eu não estou me baseando em dados, não tenho nenhum senso para me basear nisso, mas visivelmente se não for, é um dos maiores. E o Betim Runners começou, você contou, né, era uma coisa muito ali, era uma vontade sua, aliado com um propósito, com o pedido dos amigos e tal, mas virou uma potênciazinha ali, né, vamos combinar, que é um banco de dados e de contatos e de pessoas muito grande. E me conta, tem vários grupos... Gente, eu faço parte do Betim Runners, né? Eu tô em alguns grupos. E eu vejo a Ju, coitada, como que ela consegue dar conta de tanta demanda, tanta gente. Então, estão criando os grupos. E tem um, por exemplo, só para dar exemplo, que a galera vende, anuncia, divulga seu trabalho. Não é isso? Um network mesmo, né? Pra galera se conectar ali, um ajudar o outro. Como que isso surgiu? Como que veio essa ideia? Sim, as pessoas vinham muito atrás de mim. Ô, Ju, eu posso anunciar tal coisa? Eu posso vender tal coisa? Eu falo, gente, aí nós vamos misturar os assuntos, o objetivo. Né? Então, o que eu vou criar? Um grupo só para isso. Que aí vocês se ajudam, né? E é bem legal, porque às vezes a pessoa assim, tô precisando de um pedreiro, me indica aí. Tô precisando de um pintor. E assim, né, criam-se as conexões, um ajuda o outro. E vai muito além todo da mundo, correr. Literalmente, no corre, né? Batalhando. E hoje é até difícil, né? Você fala que a gente precisa muitas indicações para tudo. Então a pessoa, eu quero um tênis bacana, joga lá no grupo. Qual que é a marca de roupa boa? E a gente vai fazendo isso aí e todo mundo se ajuda. Muita dica de tênis. Então a galera fala, esse tênis, essa marca não é boa. E tem uma promoção aqui, toma um cupom. Isso rola muito e tal. Muito. E o que hoje vocês estão... o que o Betim Runners hoje oferece para as pessoas? Não é só um grupo de WhatsApp para poder fazer a inscrição e você ter a facilidade de vou lá, pago, faço o Pix, aí num determinado dia, na sexta-feira ou no sábado, eu vou lá, pego o kit com maior facilidade, arrumadinho, que essas meninas são puro talento, maior carinho com a gente. Não, mas não é só isso, né? Não. Tem muito mais. Conta pra gente, o que o Betim Runners é hoje, 2025? Hoje a gente oferece, além, né, do treinamento gratuito, toda segunda a gente tem o treinamento com os professores. Hoje a gente é uma assessoria esportiva para quem quer se desafiar mesmo. Eu quero treinar para minha primeira maratona. E as pessoas pagam por isso, tem um valor. Pagam por isso. Então elas têm, além do treinamento via planilha, elas têm o treinamento com os professores 3 vezes na semana. A gente monta também as excursões para levar a turma para treinar fora, igual foi a do Rio. Festa. Essa é uma festa. A gente faz aí umas 5 excursões por ano, de corridas maiores mesmo. A galera se prepara o ano inteiro para ela. E isso é uma comodidade que a equipe já organiza tudo, né? Você só chega lá no dia de pegar seu kitzinho, correr, interagir, conhecer gente. Falando de maratona, vamos mostrar um pouquinho da maratona? A gente tem um vídeo de um vlog. É Carol o nome dela, isso, né? Fala Caroline. quem que é Carol pra gente, depois que a gente vai passar o vídeo, você vai contar quem que é Carol, a história dela. Mas a Carol, que faz parte do Betim Runners, ela participou da maratona. Aliás, a Ju participou, o Gugel participou, um monte de gente participou. Mas a gente vai mostrar o vídeo que ela fez agora. Fala pessoal, foi dada a largada na Maratona do Rio. Hoje, quinta-feira, acontece a prova de 5 km e já temos alguns atletas da Betim Runners que estão aqui participando para já aquecer os motores dessa maior festa da corrida na América Latina. Meu coração até primeiro que é corrida e segundo que é na minha cidade natal, Rio de Janeiro. Então eu já fico assim, o coração o olho até enche d'água. Primeiro que linda a Carol, né? Carol maravilhosa. Gatíssima. Me conta o rolê da Carol. Parece que a Carol num dia correu 5, depois foi pra maratona, é isso? Isso, a Carol é a nossa social media, é ela que faz tudo acontecer aí no nosso Instagram. Ela que cuida das redes do Betim Runners, tá, gente? Isso. Gente, porque sozinha eu não dou conta não, eu preciso desse povo. Né, Ju? A Carol no 5, a gente foi mais para apoiar os atletas, né, do 5. No Rio, a gente fechou um ônibus, levou já o nosso 3º ano no Rio com a Betim. Foram 64 atletas indo com a gente, fora os atletas que foram por conta própria. Na quinta, a Carol fez os 5 e no domingo ela virou maratonista. Foi a primeira maratona dela. Maratona dela? Isso.
E foi bem bacana, ela se saiu muito bem. O muito legal da pegada de equipe é muito isso. A gente parou no quilômetro. Um lado da rua era 20 e o outro lado já era 34. Então a gente ficou ali o tempo inteiro, vendo a galera toda passar. É o apoio. A gente surreal. viu todo mundo, a gente conseguiu ver esse cara correndo, os 42 dele, o povo faz a festa, o povo gritou. Isso ali dá muito gás. Eu, quando fiz minha primeira maratona, eu falo que o que me ajudou a continuar foi as pessoas. E quem nunca participou da Maratona do Rio, vá. Vá, que vocês vão Maravilhoso, entender, né? maravilhoso. Eu ainda não fui, gente, mas eu prometo que eu vou. Sim, Tá tem próximo. várias distâncias. Eu comecei com 5, fiquei alguns 2, 3 anos correndo 5, porque, como eu falei pra vocês, eu sou ex-fumante, então não é assim tão simples. Já estou há 2 anos no 10, mas eu estou me despedindo dos 10 km. Eu tô indo embora. Bora, Aproveita 21. que eu tô indo pro 21. Mas a gente sabe que maratona é todo um rolê. E aí tem um rapazinho aqui. Você também participou, quero depois que eu vi o Gurgel, eu quero também ouvir a sua opinião. A gente vai passar agora o vídeo que esse rapaz aqui postou nas redes sociais dele, em que ele mostra ali os bastidores, esse vlog da passagem dele pela Maratona do Rio. Vamos assistir. Olha, a gente acabou de ver que teve direito a sambinha, dancinha no final e cervejota. Ah, essa é minha cara. Me conta como que foi a experiência Você é a primeira maratona do Rio que você faz? Primeira maratona. Primeira maratona? Primeira Maratona? maratona. São 42 quilômetros de muita emoção. Cara, da hora de sair, a hora de chegar, é um mix de emoções. E principalmente porque veio de uma... eu vim de uma situação do corre, de superação, de chegar lá, 42, ver aquele mar de gente, de ter passado uma situação com a minha filha, porque minha filha é recém-nascida. Tem a sua com 6 neném, meses. inclusive, no vídeo, linda. Exatamente, como foi passado. E assim, os últimos 2 quilômetros, 195 metros, era só pensando nela, porque ela é uma guerreirinha que quase não estava presente, quase não Estaria aqui com a não gente. estaria aqui com a gente. E aí eu só pensava nela e chorava. Então assim, maratona, o apoio da minha esposa, o apoio dos meus amigos que foram, que assim, nós não levamos uma equipe de 64 pessoas, mas eu iria correr sozinho, acabei levando 2 amigos para correr em 21, e sem eles, sem apoio dessas pessoas, sem o pessoal da Betim Runners, eu não conseguiria fazer. Parecer demagogia, mas não, é verdade mesmo, né? Faz falta. Tipo assim, nos últimos 2 quilômetros, além de eu chorar o tempo inteiro, Nossa, eu escondi um pouco do óculos, mas eu falava assim, vamos dar água aí pra me jogar na cara. eu sei como Os é. meninos correram do meu lado, literalmente. O Corre Caramelo é isso. Eles foram do meu lado correndo e a gente vivendo aquilo junto. Lógico que chegou no momento ali que eles não podem mais ir, né? Porque eles pedem pra galera não passar. Mas assim, 1,5 km foram eles ao meu lado correndo. Esse apoio, isso que faz a diferença pra gente, sabe? Márcio, é uma sensação, é um mix de emoção. Como você tá passando aí, dos 10 pro 21. Pra mim é um puta feito. Na hora que você passar dos 21 pros 42, Nossa. 195. Eu acho que eu vou ter essa crise, essa catarse que você fala aí, de chegar no final. Porque eu acho que eu mesmo não vou acreditar que isso tá acontecendo, sabe? Uma Todo pessoa mundo que chora, fumou, gente. que não tinha fôlego, que não conseguia empurrar um carro, que subia uma escada. E de repente tá fazendo 42 quilômetros, assim, é surreal imaginar. Eu começo até a me emocionar até antes disso acontecer, porque realmente é muito forte, né? Muito, não? E aí você falou uma coisa, né? Assim, hoje eu vivo o esporte, eu vivo desafio, adoro desafio. Eu pratico muitos esportes, sou ruim em todos eles. Eu sou feliz em estar neles. Te entendo. Então, assim, cara, você ter aquele momento, aquela experiência de correr os 42, de ter pessoas... Nossa, Amigos, gente que gosta de você, que tá ali com Torcendo, você né? mesmo, Tá todo mundo né? torcendo pelo Cara, seu sonho. Quase que você dá metade da medalha pra pessoa, toma, isso aqui é sua. É exatamente isso. Porque assim, você se coloca numa condição, num vício bom. Porque o mais importante é a gente troca de vício. Eu sou pagodeiro, eu amo pagode, eu tenho um pagode, eu faço um pagode na cidade. Uhum. E a cervejinha no final, eu falei, não, agora aqui é o meu momento de comemorar. E de saber que, assim, nós podemos praticar esportes
e se divertir. Isso, Porque assim, Ser o esporte feliz, é né, isso. cara? Ser feliz. Exatamente, você falou, cara, você tinha, infelizmente, um vício, graças a Deus não tem ele mais, trocou por um vício bom, Uhum. e no final você pode se divertir. Não sei se você toma uma geladinha, eu tomo bastante. Então, assim, a gente pode juntar A coisas. minha cara, gente. carinha dele. Será, gente? Será? Eu tomo uma Eu geladinha, sei. meu Deus. No final é momento de agradecer, cara, de agradecer toda a preparação. Eu agradeço muito a Laís, que me treinou também, Aham. porque ir pra 42 sem treinar é loucura. Loucura. Então, assim, conforme o Hilke disse no início da entrevista, né, na participação. Sim, sem treinar entre aspas, porque você corre toda semana, você toda tá ali, semana, né? isso. Não Eu tá tô sempre 0-0, no é. Isso, então assim, mas a gente tem que ter profissionais porque é muito importante. Fundamental. Uma coisa é a gente começar um esporte sem preocupar, se divertindo, brincando, ir numa corrida aos domingos, tranquila, de 5 e 10 quilômetros. Mas quando a gente se propõe a começar a fazer coisas com intensidade, procurar evoluir, é importantíssimo a gente procurar assessoria de treinamento, um personal, procurar um profissional da área, que além dele te entender, porque cada corpo responde de uma maneira. Uhum. Então, assim, por mais que a gente tenha um mental muito bom, porque a gente chega num momento que a gente, pra uma maratona, não é só físico, é um mental também. Claro. Tem muita gente que se prepara. Emocional tem que estar bem Emocional. também. Então, assim, é necessário a procura de pessoas para te orientar, para te apoiar e para te preparar para aquela situação. Então, assim, convido a todos a correrem uma maratona. Mas se preparem. Mas se Mas se preparem. preparem. Porque Exatamente. depois do quilômetro 33 para O mim... bicho pega. Me conta aqui, ele tá certo, Ju? É isso mesmo? Nossa, eu falo com vocês. A minha eu fiz. Maratona é pra todo mundo? Primeira pergunta. Vocês acham que é pra todo mundo? Se a pessoa se preparar, sim. Todo mundo tem capacidade de correr uma maratona. E o legal da Maratona do Rio é que eles mostraram muito isso. É todo tipo de corpo, todo tipo de físico. Não existe magrinho, gordinho, velho, novo, não. Todo mundo consegue fazer uma maratona. Você se preparou para isso. Você tem aí, gente, 1 ano para isso. Né? Prepara direitinho, não pula etapas, fortalece, alimenta bacana, que vocês vão conseguir. O nutricionista é muito importante, tem um Muito. acompanhamento, né? Porque isso tudo faz a diferença. Por exemplo, a gente tá falando de tomar uma geladinha. Na noite anterior, você tem que dormir bem. Tem que dormir. Você tem que estar bem hidratado. Não pode fazer consumo de álcool, não pode fazer consumo de outras cositas, né? Ilícitas, principalmente. Então, assim, você tem que estar bem para conseguir chegar e desenvolver. Mas a gente estava comentando sobre quando o Rico estava participando aqui com a gente, no começo do nosso bate-papo, e eu falei que tem mais camadas, né? A corrida é para além disso. E para muita gente, né? Para muita gente que começa... Hoje a gente vê a corrida de rua meio que trendzinha, tá na moda, todo né? mundo Tá pensa crescendo, a galera tá indo, aí fala que meia cortal, a galera tá... Nunca vi ninguém comer... Gente, nunca vi, tá, gente? Eu tô solteiro, juro que eu procurei, não achei ninguém comer diferente lá procurando namorado, porque não vi nada disso, não. O povo vai pra correr mesmo. Dá nem tempo, gente. Dá nem tempo, a gente tem nem energia pra essas coisas. Mas tem muita gente que vai família, né? Você vê pai empurrando carrinho de bebê, ou pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida, alguém empurrando o carrinho. Ou seja, é muito inclusivo. E se tem uma pessoa, que a Ju, você tem certeza que conhece, que está de licença maternidade com sua pequena Sofia, minha amiga, minha parceira, Sara Lira, que é um amor de pessoa, né? E que é corredora também, Corredora. né? Assim como eu, assim como os meninos aqui. Nós vamos passar um vídeo que ela deixou um recadinho pra eles e uma perguntinha também, porque ela tá de licença maternidade, mas ela, né? Eu vou perguntar. Não Pode aguenta perguntar, ficar Sara Lira. quietinha. Fala Marcinho, um oi também pra Ju, pro Gurgel e pra todo mundo que nos acompanha nesse episódio especial, pra mim é muito especial, sobre corrida aqui no Betimcast. Bom, como vocês já devem saber, eu tô um pouco afastada porque eu estou de licença maternidade, tô cuidando da Sofia que nasceu no mês de maio e ela já tem até um bolezinho de corrida também. Que ó. linda. Futura corredora. Bom, eu sou participante da equipe Betim Runners, mas enquanto corredora e entusiasta desse esporte, eu apoio todas as iniciativas que existem na nossa cidade para promover a corrida, como o pessoal do Corre Caramelo, entre outros grupos que existem aqui em Betim. Bom, a corrida ela teve um papel fundamental na minha vida. Eu fiquei livre de medicamentos para depressão e ansiedade por meio da corrida. Minha médica, na época, ela chegou a falar que o esporte foi meu antidepressivo natural. Então, para mim é uma grande história de superação ter participado da corrida. Inclusive, eu tô sentindo muita falta de correr, mas assim que eu terminar aqui a minha licença, o meu resguardo, eu vou voltar para as corridas. Bom,
A minha pergunta, eu gostaria de fazer uma pergunta para os nossos convidados de hoje, tanto para a Ju quanto para o Gurgel. Vocês têm histórias de superação de membros das equipes de vocês por meio da corrida? Queria que vocês contassem aí pra gente, para motivar também outras pessoas que estejam nos assistindo. Um grande beijo. Em breve, tô de volta no Betimcast e também nas pistas de corrida daqui de Betim. Tchau, tchau, gente. Ai, que linda, né? Era um amor. Amiga, saudade de você, tá? Tô com Volta saudade. logo. Seu lugar tá aqui, garantidíssimo. Gurgel, responde pra Sara. Primeiro o Gurgel, depois eu vou perguntar Sim, a Ju. temos. Eu acho... eu até postei esses dias no stories do Corre Caramelo. Tinha uma moça que tinha feito cirurgia de câncer de mama. Tinha 60 dias que ela tinha feito a cirurgia. 60. 60, você acha que é cirurgia de 60. Eu até postei no stories do... Uhum. Ela falou na hora, eu tenho até o vídeo, depois eu vou te mandar. E aí eu fui... E assim, foi sem querer. Porque eu tô correndo, aí eu vejo uma pessoa e falo assim, posso entrevistar? E é natural. Aí ela falou, cara, tem 60 dias que eu fiz uma cirurgia de câncer de mama e eu tô vendo vocês correrem e eu tô aqui agora. Aí eu já perguntei, não, mas você já correu 5 km algum dia? Ela disse, não. Mas a energia de vocês é diferente, a conexão que vocês geram com as pessoas, ajudar. Tem uma outra mocinha que tá indo agora que ela tava muito depressiva. Eu não lembro o nome dela, agora ela tá indo toda semana. E aí, na primeira semana que ela veio, eu vi que ela ficou um pouquinho mais longe. E aí, eu tava até puxando a corrida no dia. Eu falei assim, não vou puxar, aquela moça tá ficando muito pra trás. Uhum. Aí a galera foi puxando, eu fui lá e fui correr. Aí ela começou a contar a história de vida dela. Então, assim, a corrida é uma superação. E depois daquele dia eu corri com ela. Primeiro eu quis só ouvir ela. E aí ela perguntou, como é que foi o movimento? Eu até brinquei com ela. Então, os meninos que começaram esse movimento eram 2 ansiosos, inteiros da depressão aí. Acho que essa corrida é pra você. Eu falei assim, os meninos aí que correm aí. Porque às vezes ouvir o outro na corrida que a gente faz é o mais importante. Depois disso, toda quarta. Então, assim, existem histórias de superação, são muitas. Eu acredito que hoje eu pego um pouco mais de histórias de superação e eu acredito que a gente movimenta um pouco mais de pessoas nesse sentido. Porque a gente Justamente por ser essa porta de entrada, né? Exatamente. Então a gente pega essas pessoas que às vezes... Então a gente meio que bate na porta, porque o nosso primeiro intuito é traga um amigo pra correr. E a gente sempre diz lá nos nossos avisos que vamos sair juntos e vamos chegar juntos. Ninguém vai chegar primeiro ou ninguém vai chegar por último ou sozinho. Então hoje a gente é mais essa porta, então a gente tem abraçado essas pessoas no início. Depois, vai pra gente. Não, e continua lá também, né? Isso, Porque continua, afinal de galera, contas o corre você não é uma escola que você entra e depois não. Você Isso, pode não. misturar e pode correr na segunda, correr na quarta. Ju, você também tem depoimentos que eu tenho certeza que você tem, mas a gente vai passar um em especial, que a gente até pediu autorização da pessoa, da Andressa, pra gente passar, porque é muito, muito, muito significativo, assim como o depoimento da Sarinha. Bom dia a todos. Meu nome é Andressa Lais. Eu comecei a correr com Betim já tem 2 anos já. E muitas coisas mudaram na minha vida, né? Eu fiz uma bariátrica, tem 3 anos. E com isso, quando eu conheci o esporte, né, da corrida, eu me apaixonei. Eu perdi já 45 quilos, né? Hoje, já dentro desses 3 anos, correndo junto. E uma coisa mais importante que mudou muito a minha vida hoje estando na equipe é conhecer essas pessoas maravilhosas. Tem dia que a gente não tá bem, quando a gente chega aqui a gente fica no super alto astral. Então isso pra mim faz muita diferença hoje em tentar manter então essa disciplina com a equipe. Obrigada. Gracinha, parabéns, Andressa, firme e forte aí na sua caminhada. Assim como o depoimento dela, que tem muito mais a ver com o emagrecimento, com esse processo todo, né? Mas também tem outras camadas, também depoimentos mais voltados à questão da saúde mental, não é isso? Tem bastante. Hoje a gente, igual eu já falou, tem muito atleta que vem para a equipe exatamente por conselho médico mesmo. Você precisa de uma atividade física e ali eles se encontram. Porque eu falo, é a cura, né, de todos os males. Você está preocupado, sai para correr. Você está triste, sai para correr. Você está feliz, sai para correr, que você vai ver que você volta outra pessoa muito melhor. Você nunca vai arrepender de ter ido. Eu gosto muito de falar isso, você vai arrepender de ter ficado em casa. E a gente hoje tem esse lado também muito da pegada social. A gente tem hoje muitos atletas PCDs na equipe, né? Que a gente faz questão que eles... Como que eles chegaram, como que isso aconteceu,
Como que você percebeu que isso... Eu vejo isso, assim, o carinho que você tem, por exemplo, com eles, assim. gosto muito deles. Conta pra gente, como que rolou? Então, a gente, através mesmo de familiares que estão na coisa, falam, mas como é que eu vou fazer? Ele é cadeirante, mas ele vem. Se precisar, a gente leva, né? A gente sempre gosta de fazer um treininho ou outro, a gente sempre parabeniza eles por estarem ali, incentiva eles, porque se pra gente, né, que é 100%, vamos dizer assim, saudável, já é difícil, imagina uma pessoa que tem alguma dificuldade. Alguma limitação motora. Uma limitação. Então, hoje a gente tem o Danilo, tem o Felipe, a gente tem bastante atletas com bastante comorbidade mesmo, que se não fosse força de vontade e apoio, eles não estariam ali. E ali eles se encontraram, faz amizade, né? Tem aquele parceirismo, hoje alguém, quem pode levar ele, né? A gente sempre está tentando incluir em tudo que a gente faz. A gente tem uma outra atleta, nós também, Ana Paula, que ela luta direto contra a ansiedade, depressão. Também foi uma pessoa que veio através da obesidade, só que o problema dela era muito além disso, que era isso mesmo, a depressão severa. E através da equipe, através da galera mesmo, de todo mundo junto, ela hoje nem precisa de medicação mais. Amém. E ela sempre faz uns depoimentos bem bacanas. E não pode deixar de falar dela também não, senão ela fica brava. Nós tem que falar. Mas eu acredito que seja muita gente, né? Que te dá esse depoimento, assim. Eu vejo até no próprio grupo mesmo, as pessoas falando e contando, incentivando quando chega gente nova e tudo. É muito relato de superação. E essa superação passa muito por essa questão do acolhimento, né? Que o Gu já falou, do ouvir, do estar ali atento. Quanto tempo no seu dia a dia, depois o Gurgel responde isso pra mim, mencionando assim, você se dedica a esse grupo, a ouvir essas pessoas? Nossa, Porque, olha, gente, não vou fazer merchan pra eles aqui não, mas vou fazer. Os dois são empresários, entende? Os dois têm os negócios deles, tem a família deles pra eles cuidarem. Então, o Gurgel acabou de falar, tem uma menina pequitita, linda, inclusive, em casa. Então, assim, é difícil. Tem a vida deles pessoal, que eles precisam se dedicar. Quantas vezes por dia você se dedica ao Betty Hannes, ao grupo, a colocar essa família para rodar, essa família para correr? Eu posso dizer hoje que hoje eu respiro Betty Hannes. Hoje eu não tenho tempo para mim, gente. As minhas coisas hoje ficam difíceis. Eu tive que colocar pessoas para me ajudar. Uhum. E mesmo assim a demanda ela vem para mim, porque eu gosto desse contato, eu gosto de conversar com o atleta, eu gosto de tentar entender ele. Eu gostaria até de dar mais atenção. Hoje a demanda é tão grande, eu não consigo responder todo mundo. Mas eu falo que é isso mesmo, é amar o que se faz. Hoje eu deixo as minhas coisas às vezes mais de lado para dar atenção. Em detrimento do grupo, né? Do grupo, exatamente. Fazer a coisa acontecer. E, Gurgel? Igual ela falou, hoje o corre começou com 2 pessoas, mas a quantidade de pessoas que vão todas as quartas-feiras, e fora que as pessoas ficam querendo saber. Então, assim, é difícil mensurar horas do tempo que a gente se dedica. Mas eu amo me dedicar ao tempo quando eu tô perto das pessoas para poder trocar uma ideia. Eu sou um fascinado por histórias, né? Então eu gosto de ficar do lado das pessoas e ela ter aquele prazer de contar a história dela. Então, assim, eu não consigo te falar, mensurar horas, porque Mas é muito tempo. É muito tempo, porque a gente tá sempre tentando inovar pra galera conhecer a cidade, pra galera achar um ponto de referência no bairro que a gente vai, poder falar um pouco sobre a praça, por que aquela praça existe, ou se é uma praça qualquer. Então, assim, são muitas horas que a gente bola trajeto, a gente tem que alcançar pessoas através do Instagram, a gente tem que fazer o marketing, porque, querendo ou não, hoje, até para chegar nas pessoas, tem que ter um marketing. Um marketing para poder chegar, a pessoa consumir aquilo ali. No meu caso, que eu procuro pessoas que não correm, que é a primeira fala que a gente tem, para você que não corre e quer correr, vem pra cá. Então, assim, são muitas horas. É difícil de mensurar em tempo. Hoje a gente faz... Hoje o Corre Caramelo existe por amor. Eu e o Silvio decidimos fazer aquilo ali por amor. Assim, vamos fazer e vamos ver o que vai acontecer. Massa demais. A gente se ajudou, agora tá na hora de a gente ajudar o próximo. E vai fazendo, e vai descobrindo, e vai aprendendo, e vai desenvolvendo, e vai testando. E é isso aí. Tudo que a gente faz, e a Ju lá na frente, abrindo espaço pra gente, a gente vai aprendendo. Bom, a gente tá chegando na nossa reta final, porque infelizmente tudo tem um tempo pra acabar, e o nosso papo aqui também tem que caminhar, mas ainda tem mais uns minutinhos aí, não para ainda essa transmissão, não. Recentemente a gente teve a corrida Circuito dos Parques, que ligou o Cleo Barbosa ao Felisberto Neves. Nós participamos. Sim. E eu vou falar que
o subidinha danada ali do começo. Misericórdia, Senhor. Só 2 Muito feliz que km. a Nossa, cidade 2 agora tá km de tendo. subida. Só de gente. subida. E é uma subida que o negócio não... Enfim. Aí, conversando ali nos bastidores, durante a Copa América de vôlei, esbarrei com o Sapão. Falei, Sapão, e a corrida Rua dos Esportes? Como que vai ter? E aí ele falou comigo que estava já em negociação com vocês, de fazer alguma coisa juntos. Eu quero falar assim, Betim tem espaço para corridas de rua no nível que Belo Horizonte, por exemplo, hoje oferece? E como que vocês estão em contato com a prefeitura e com outros organizadores mesmo? Eu sei que Betim Running já está indo para sua terceira ou quarta? Quarta. Quarta corrida já. O nome saiu terceira, mas porque o primeiro evento foi denominado Treinão. Então já dá o serviço. Vai ser que dia? Dia 26/10. Vamos sacudir essa 6 cidade. de outubro. Vai lá nas redes sociais, depois a Ju vai passar do Betim Running, que já tá tudo lá. Qual foi a numeração da última? 1.700? 1.700. Vai ter 2,5 pessoas. no mínimo. hein? Isso, esse ano a meta é 2,5. Toma, ó, rumo Nós aos vamos 3 provar mil. para o mundo 3 que nós mil. temos atleta para Betim, Tem, gente. ó, você que é atleta corredor, que é de Betim e não corre na corrida de Betim, da Betim Runners, Spartans e qualquer outra, Vem você tá dando agora. mole. E depois, futuramente, Então, eu da já casa falei que esse desafio vir, preto nós vamos gente. criar a corrida Corre Caramelo, Tem que gente. tem que ter mesmo. Nós tem temos que mesmo. ter, gente, várias Tem que ter uma a corridas cada no 3 ano. meses, gente, Concordo. se Deus quiser. Enfim, ó, eu já me meto. Isso mesmo. Vocês estão em negociação, vocês conversam Sim. isso com a prefeitura, com o prefeito, secretário. A gente, a gente não tem uma pampulha. É. Mas nós temos uma cidade que é, tipo assim, ó, nós fizemos a Corrida dos Parques, deixou claro que a cidade, ela é aberta à corrida. Isso mesmo. Então, a gente não Que tem lindo. a gente tem as mesmas empresas que se tem Lá fora. na cidade de Belo Horizonte, a gente até tem empresas até maiores. Por Até exemplo, a gente tem maiores. uma Fiat, a gente tem uma Sala Transportes, a gente tem todos os supermercados praticamente que fazem corrida em Belo Horizonte, eles estão situados já em Betim. Então a gente tem esses possíveis apoiadores Parceiros, para essas isso. corridas da cidade. E assim, a gente também não precisa ficar só copiando o que eles fazem, a gente pode inovar. A Corrida dos Parques já foi uma delas. Já foi uma delas. Nós temos um lugar para mim em Betim que eu sou fã, que chama-se Barragem. Deve ter Gente. outro nome bonitinho, mas para mim é a Barragem. Represa Betim. Várzea Represa da Várzea das Flores. Flores. Imagina um trail run, gente. Exatamente. Então, assim, nós temos estrutura para nossa cidade para Aí, prefeitura, e aí, vamos desembolar. Vai. Nós temos, por exemplo, o Riacho das Areias, que tem um nome bonitinho também, é Edmeia, é ali perto do regional. Não, o Riacho das Areias. Riacho das Areias. É. Pô, nós temos um trajeto ali que a gente pode fazer corrida de 21. Você vai lá se do bobear, Capelinha 42. até a Praça do Encontro. Não, Da 21, inclusive, exatamente. A gente já fez esse percurso. Então a gente tem lugar até para fazer uma maratona de Betim, sabe? Nós teremos Vem também aí, será, a hein? meia maratona em É, a Betim. minha maratona da Liberdade, já vou fazer até o merchan Sim, pra eles. é Não mesmo. estamos ganhando nada, mas Nada, como mas somos amantes de Betim. eu sou tiete de Betim mesmo, Também, eu sou fã da gente. nossa cidade. Então, assim, já falando da Liberdade, 12 de outubro. 12 De outubro 12 de também. outubro. essa corrida que vai ter em 21 Betim. quilômetros em Betim. Mas gente. antes disso, eu preciso vender o peixe da minha casa. Sim. A corrida Dia 10, Ah, você tá vendo, né? Dia- Sim, o tempo. Já estamos fazendo inscrições. Como é que é? Tem? Escutou a Tem Joí? a corrida do tempo. Primeira corrida, jornal O Tempo, meus amores. Uma salva de palmas. Aqui, ó, e já tenho fofocas, o que Nossa. será fantástico, tá? Precisávamos disso. Nós, corredores, repórteres Sim. da equipe, todo mundo falava, quando que vai ter? Pois está vendo. Dia 10 de agosto. Eu já Temos a tá corrida aí, O já. Tempo. Tá aí. E você lembra que eu falei no começo? Que eu tinha uma de um sorteio? Pois é, gente. Fui lá na nossa comunicação. Falei, e aí? Vou fazer um programa de esportes, de corrida, vamos. Pois então, um par de inscrição para você. Você vai correr agora lá no nosso aplicativo Jornal Tempo e vai se inscrever porque você está concorrendo a um par de inscrições à corrida O Tempo, meu amor. A primeira de muitas. Então corre lá e a gente ao longo das nossas programações, das nossas postagens, você vai saber todos os detalhes. O que você precisa saber agora é que você pode concorrer a um par de ingressos de entrada, né? Vou falar assim, Isso. entrada que venha o número, O kitzinho. sua camisinha, é um kit básico. Tá garantido. Dia Vai lá. 10 de agosto, não esquece. Por Já favor, põe na agenda. gente. Quero ver muito Betim Runs, muito Corre Estaremos Caramelo, lá. todo mundo Estaremos lá todo mundo presentes. gritando. Mas vamos voltar aqui pra gente encerrar nosso papo. Suas considerações finais e como que você espera que seja, que daqui a alguns anos, mais pra frente, quando a gente se encontrar de novo, como que vai estar a corrida, como que você quer ver a corrida em Betim, o que que você espera? Você acha que dá pra gente colocar mais gente nesse balaio, mais gente correndo nas Muito ruas? mais.
Então, eu espero ainda, tenho certeza, nós vamos ver isso acontecer. Betim sediar aí corrida de 5, 10 mil atletas. Nós temos espaço para isso. Temos atletas. A nossa Praça do Encontro ali é só uma referência, mas você vê a quantidade de atleta é o dia inteiro. Tem dia que eu passo meio-dia, tem atleta correndo. Sim. Né? A cidade é muitas vezes, muito, muito bem estruturada. A gente tem diversos espaços. O Corre está aí para ensinar isso mesmo. Eu acho muito legal que eles vão percursos que eu nem sei. Corredor há 11 anos em Betim, tem lugares que eles fazem que eu não sabia que existia. Então, isso é muito legal. Prestigie todas as equipes, participe dos eventos, dê preferência aos eventos da cidade, sim, porque são todos feitos com muito carinho. E daqui a um tempo eu quero ver, igual você falou, de 3 em 3 meses, muitas corridas. Porque hoje tem empresas que não fazem corridas na nossa cidade porque fala que não dá público. Como assim não dá público? Meu amor? Gente, a nossa corrida vem cada vez mostrando mais. A gente começou ali com 1.000 atletas, 1.500, 1.700. Esse ano nós vamos bater 2.500 inscritos. Porque Betim tem atleta e nós vamos provar para o mundo que a gente tem atleta. A gente falou que aqui tem corrida em agosto, tem corrida em outubro, tem corrida em novembro. Outubro, né? Outubro. E vai ter em dezembro, Em da dezembro. prefeitura, aniversário da cidade. Vem novidade aí. Ah, gente, tem muita Nós coisa estamos boa. correndo atrás para ela sair Muita uma coisa- corrida grátis Vai para a sair, turma. se Deus quiser. Deus Você, quiser. Gurgel, Então, as considerações finais agradecer aqui. primeiramente por ter nos convidado a estar aqui. Pra gente é uma porta-voz para poder chegarmos em novas pessoas, porque eu tenho certeza que tem gente aí que não corre e que está sendo convidado a correr na quarta, na segunda Na com a Ju, segunda. e correr outros dias também. E a gente espera que, dentro de pouquíssimo tempo, nós vamos ter aí mais de 1.000 pessoas correndo todas as quartas no Corre Caramelo, porque a intenção é povoar a nossa cidade. E já tá em quanto? A última tinha mais de 300 Tá pessoas. vendo? É muito legal. A nossa meta é, até o final do ano, tentar chegar a pelo menos 1.000 pessoas na rua correndo pela cidade de Betim. E a gente quer povoar, a gente quer levar luz para todos os lugares. Então, assim, a gente não está falando só de centro, a gente está falando de todas as regionais de Betim. Exatamente. Nós estamos falando de Capelinha, que é um extremo, ao Citrolândia, que é Outra. outro. Né? Então, a gente quer estar em todos os lugares. Eu acredito que a Ju também. Sua primeira corrida há 11 anos atrás foi lá na Foi lá no Praça do... Não, lá, Praça do Ibiruçu. Praça do Imbiruçu. Ah, é? A primeira foi Que lá. bacana. Então, a gente quer estar em todos esses lugares. A gente quer mostrar que Betim... Corre. Betim Corre. E E é Betim pra um todos. espaço, é uma cidade do esporte, gente. Sem dúvida nenhuma. Meus amores, deem suas redes, os seus Instagrams pessoais e dos seus grupos, por favor, para quem tá em casa poder seguir. O meu é Ju Monique Runner, né, gente? Sempre tem que ter, não tem jeito, a corredora aí. E a Betty Runners mesmo, é só isso, Betty Runners. Vamos lá correr Instagram, com a né? gente. Isso. Ok. Você, Vocês Gurgel? estão sendo convidados aí, ó. Corre Caramelo, não tem dificuldade. Tem Não erro? Corre Caramelo. E o meu pessoal é Gurgel de Deus. Amém. 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 Meus amigos, eu quero agradecer vocês pela participação, por vocês terem dado um tempinho ali, conseguirem vir aqui. Eu sei que eles, né, eles estão no corre, literalmente, e batalhando. Primeiro, agradecer mesmo a participação, de ter vindo aqui, parabenizá-los pelo propósito, parabenizá-los por serem inspiração para outras pessoas, por ajudarem outras pessoas a saírem da inércia, do ostracismo, às vezes do ostracismo não. Perdão, do sedentarismo. Misturei as palavras aqui. Do sedentarismo, que às vezes não tem falta alguma coisa para poder sair de casa, se movimentar, e vocês ajudam muita gente a fazer isso, e eu, inclusive. Obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade, Agradeço né? mais uma Muito bom. Você que está em casa, meu recadinho. Eu falei aqui no começo da nossa conversa, André, que eu passei a correr para abrir mão, né? Me largar um vício que me fazia mal. E adotei um vício, com muitas aspas, porque isso não é vício, isso é bom hábito, de correr. E às vezes a gente, sozinho na nossa casa, na nossa correria, na nossa batalha, a gente não tem muito com quem conversar sobre as questões que passam pela nossa cabeça, pelas nossas emoções, e precisa de uma válvula de escape. Então, se você está passando por algum problema, por alguma questão de depressão, ansiedade, eu já passei, já precisei ser medicado, e está tudo bem, aqui estou bem, estou vivendo. Procure uma ajuda especialista, né? Procure alguém que seja um profissional, uma terapia, um profissional médico, né? Respeitado, reconhecido, para te ajudar a lidar com essas questões. E sai correndo. Bote um tênis, passe o protetor solar, coloque o seu óculos, o seu fone de ouvido com a música que você gosta de ouvir e vá correr. Vai correr para ser feliz, porque corrida é muito mais da questão estética. É cuidar de si para você cuidar de quem você ama, de quem está perto de você, e ter uma vida plena e feliz, porque todo mundo merece, inclusive você. Tá bom?
Uma boa semana. A gente já faz um brinde aqui pra nos despedir, olhando pra nossa câmera ali, ó. Às vezes dá pra esticar, gente. Às vezes... A gente se vê na próxima terça-feira. Muito obrigado. Cuide de você, cuide de quem você ama, vá correr. E a gente se vê na próxima Betim Cash. Um beijo e até mais. Tchau. Próxima. Até a próxima.